As eleições, legislativas deste domingo na Argentina, elas são um alvo de críticas lá para o governo Trump, que está condicionando um socorro cambial enorme à Argentina à vitória do partido de Milei. De Washington, nossa correspondente Mariana Giangiacomo. Confira. Eleições legislativas marcadas para o domingo na Argentina serão um enorme teste para o governo de Javier Milei. Metade dos assentos na Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado estão em jogo, assim como um apoio importantíssimo para Milei, o dos Estados Unidos. O governo americano acertou um swap cambial de 20 bilhões de dólares com a Argentina, mas Donald Trump, que recebeu Milei na Casa Branca neste mês, condicionou a ajuda a uma vitória do aliado argentino nas eleições. As ações do presidente americano com relação à Argentina se tornaram alvo de questionamentos de ambos os lados. A oposição acusa Trump de ajudar um governo estrangeiro aliado, enquanto os Estados Unidos seguem em shutdown. E os republicanos, do próprio partido de Trump, não entendem de que forma ajudar a Argentina agora contribui para que o presidente cumpra as promessas de sua agenda America First. À frente das negociações com Milei, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, sofre críticas do sistema financeiro por tentar conseguir mais 20 bilhões em empréstimos para a Argentina, com recursos de bancos privados nos Estados Unidos. Outro setor resistente ao socorro para a Argentina é o do agronegócio. Isso porque Trump passou a defender um acordo comercial que aumentaria as importações da carne bovina do país sul-americano, o que desagradou os pecuaristas aqui nos Estados Unidos. Um grupo de deputados democratas enviou uma carta a Bessent afirmando que a atuação do Tesouro americano em crises internacionais não pode servir para influenciar eleições estrangeiras. Tiago, qual é a chance que o Trump se decepcione muito com o que está previsto para acontecer domingo na Argentina? William, essa é uma daquelas situações em que você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? A liberdade avança do presidente Javier Milei possivelmente terá uma maioria simples, algo na casa de 33%, 35%, depende da pesquisa que se esteja utilizando, o que parece muito, mas não terá nem a maioria absoluta, então vai depender certamente de muitos apoios para conseguir construir maiorias caso a caso em projetos que demandem maioria quórum qualificado. Agora, me parece que o que deve sair, se as pesquisas estiverem corretas, de mais importante para o Milei no domingo é possivelmente um número suficiente para atingir 1/3 dos votos, né, no Congresso, no Senado em particular. Por que 1/3? Porque é o número que o governo precisa para evitar que os vetos sejam derrubados no Congresso. E isso é muito importante, William, porque o Milei ele tem tido várias derrotas nos últimos anos, desde que ele começou o governo. Ele teve derrotas de projetos que não foram aprovados e ele teve derrotas de vetos que foram derrubados, né? Alguns dos vetos, na verdade, não só derrubados, mas implicam em um aumento do gasto público, que é tudo que o Milei mais detesta. Se o Milei consegue chegar a esse 1/3, como algumas pesquisas estão indicando, ele consegue, portanto, evitar parte do problema, que é a derrubada de vetos, muitos dos quais têm levado ao aumento do gasto público. A grande questão, para além do número em si, é como que ele vai chegar nesse 1/3, se é com os números da Liberdade Avança apenas, ou se ele precisará dos votos dos novos membros da Liberdade Avança, que na verdade eram membros do extinto PRO, né, o antigo PRO, melhor dizendo, que é o partido do Macri. Por que isso é problemático? Porque hoje o Macri e o PRO estão com o Milei. A depender da conjuntura, ninguém sabe se estarão. Então esse 1/3 que pode sair das urnas pode não se materializar no longo prazo. De repente, a situação doméstica argentina virou um problema dentro dos Estados Unidos. E isso por conta de negociações comerciais, como a gente colocou na reportagem da Mariana Giangiacomo. Há setores da economia americana que foram afetados tanto pelo tarifaço no Brasil, como agora perguntam ao Trump, espera aí, eles estão nos colocando numa situação complicada e você vai dar dinheiro para eles, Lourival? Pois é, uma série de elementos aí, né? Em primeiro lugar, reportagens do New York Times e depois apurações de outros veículos, incluindo a CNN, revelaram que o interesse de ajudar a Argentina parece ter ligação também com o fato de que vários investidores ligados ao Scott Bessent estão comprados
em títulos associados ao peso argentino. Comprar o peso. Títulos cambiais associados ao peso argentino. Então, o Scott Bessent falou inicialmente de 20 bilhões, agora 40 bilhões de dólares. O governo está em shutdown, o governo americano, por falta de dinheiro. Então, isso já é um escândalo dentro dos Estados Unidos. E agora, quando o presidente Trump ameaça, né, aumentar as importações de carne da Argentina para derrubar o preço da carne nos Estados Unidos, aí acontece algo raríssimo de acontecer, que são congressistas republicanos criticando o presidente Trump. Eles têm muito medo, porque tem primárias no ano que vem, para as eleições de meio de mandato, e ele domina as primárias. Mas republicanos de Iowa, Kentucky, Dakota do Norte, que são estados produtores de carne bovina, dizem assim, mas isso não é America First, comprar carne da Argentina, né, quando a gente produz aqui. E isso é um elemento que é um componente interessante para as negociações Lula-Trump. É isso que eu imediatamente pensei nisso. Por quê? Porque, na verdade, essa tarifaço contra os produtos brasileiros, incluindo a carne brasileira, não afetou muito o Brasil, né? O Brasil não diminuiu as suas exportações significativamente para os Estados Unidos, porque a carne lá estava já tão cara, antes mesmo dessas tarifas, que a tarifa de 50% permite ainda uma parte das exportações. É uma carne magra, né? Uma carne usada para processar, para os hambúrgueres, não é uma carne de alta qualidade. E estava tão cara assim por causa dos ciclos, né? Do ciclo da pecuária americana, que está em baixa de produção, né? Você vai acabar, falta boi, você começa a matar a vaca, aí a vaca aí tem menos novilho e entra num ciclo vicioso até que o ciclo se corrija de novo, haja investimentos, haja mais produção e tal, e daqui a um tempo vai ter bastante oferta, 1 ano, 2 anos. Mas a realidade agora subiu 13% a carne americana em média entre agosto do ano passado e agosto deste ano. E além disso, o Brasil também as empresas brasileiras estão muito internacionalizadas, conseguiram rapidamente encontrar novos mercados, porque é um mercado de oferta inelástica, né? Assim, não dá para você, de uma hora para outra, começar a produzir mais carne. Então, quem está sofrendo é o americano com essa história e, por consequência, o Donald Trump. Thaís, tem 2 aspectos levantados. O Tiago chama a nossa atenção para o fato de que um mínimo de conquista eleitoral o Milei precisa, se ele quiser evitar, por exemplo, mais aumento de gasto público, algo que ele se comprometeu a cortar, custasse o que custasse. O Lorival traz uma descrição bem detalhada de como alguns aspectos do tarifaço em relação ao Brasil e da situação doméstica americana se misturam com a questão argentina. Agora, há um terceiro ainda que eu queria a sua avaliação. Aparentemente, não há saída para o que Trump precisa fazer em relação à Argentina, pois os argentinos estão tentando controlar a inflação via câmbio e isso, na opinião dos especialistas, nunca dá certo. Em outras palavras, o Trump está apostando na Argentina e perdendo nos 2 lados? William, esse é o grande risco, né? Porque assim, a gente já aprendeu que o Trump desafia a lógica econômica, né? Desafia a teoria econômica, desafia a lógica econômica. Por que que ele veria de outra forma, né? Achando que controlar o câmbio ou ajudar Milei a controlar o câmbio ajudaria, né? O Brasil quase perdeu o plano real por causa do câmbio. E a Argentina fez a mesma coisa, quer dizer, não foi do nada que a economia se bagunçou ou, enfim, se desequilibrou dessa forma. E o mercado financeiro hoje, por exemplo, conversei com operadores do mercado na Argentina mais cedo e
havia, assim, alguma tranquilidade, achando que os preços podiam voltar, com essa possibilidade que o Thiago Vidal acabou de trazer. Se um terço vier, alguma acomodação pode acontecer, mas é uma acomodação de curto prazo, porque estruturalmente a economia continua muito fragilizada, né? Agora, no segundo trimestre, teve retração. A Argentina entrou no ano dizendo que ia crescer 5%, aí depois baixou para 4,5%, para 4%. O FMI já fez uma revisão para baixo de 4%. A inflação começa a dar repiques, óbvio, porque com o câmbio subindo, algumas previsões dizem que o câmbio vai chegar a 2.000 pesos por dólar, o que é uma maluquice. Então, o Milei esgarçou tanto a fórmula que ele criou, que ele virou refém dela mesma, né? Então, assim, por mais que um resultado minimamente favorável a ele dê algum respiro, estruturalmente está muito difícil para a Argentina segurar esse ajuste fiscal que ela fez. Já tem demissão, a própria indústria argentina está sofrendo muito, porque o Milei cortou as tarifas de importação, o que precisava acontecer. Então, o equilíbrio entre câmbio fiscal e crescimento econômico está muito frágil, está talvez no ponto mais frágil desde que Milei assumiu. Daniel me pede a palavra. William, tem um ponto que nem todo mundo está notando, é que a Argentina em 2026 tem 20 bilhões de dólares em títulos da dívida para pagar ou para renovar. Acontece que a percepção do mercado é péssima. A percepção, em resumo, é de que o governo argentino e o Banco Central estão torrando 500 milhões de dólares por dia para manter o câmbio dentro da margem, dentro dessa faixa que se tem ali estabelecida pelo governo argentino. Por isso, o risco país dobrou, foi para 1.500 pontos nas últimas semanas. A questão Milei, depois das eleições, vai flexibilizar essa taxa de câmbio? Porque essa foi a grande âncora de popularidade dele até agora. Foi a inflação sob controle. A inflação saiu de 250% ao ano para 25% ao ano, alta, mas relativamente baixa para padrões argentinos da última década. Sem mexer no câmbio, a Argentina não vai conseguir o mínimo de sustentabilidade, mas mexer no câmbio significa arriscar jogar no lixo a âncora de popularidade de Milei até agora. Como está essa âncora? Mesmo considerando, vamos assumir como hipótese de trabalho esse 1/3, que evitaria que ele fosse bloqueado completamente. Mesmo assim, qual é o tamanho do risco que ele corre de ser um presidente absolutamente um pato manco nos próximos 2 anos? Não, o risco é considerável, William. Primeiro, está muito claro que o governo Milei teve que ceder para o centro-direita Argentina, algo que ele vinha rejeitando já há muito tempo. Né? O exemplo mais recente foi a troca do chanceler nessa semana por um novo ministro que é do grupo do Macri. E isso é muito simbólico e muito sintomático do fato do Milei ter talvez não perdido o apoio no Congresso, porque ao contrário é uma coisa que a gente deve ver crescer no domingo, mas ele vai precisar fazer uma composição com forças políticas que ele sempre dominou e ele sempre rejeitou, desde a época em que ele sequer estava no Congresso, que dirá na presidência da República. Esse equilíbrio frágil que a Thaís e o Daniel comentaram, me parece que é uma bomba, concordo, me parece que é uma bomba prestes a explodir, porque já na semana que vem, passadas as eleições, parece que há uma série de ajustes que o Milei não quis fazer naturalmente durante a campanha e que pode fazer com que implodam esse frágil arranjo que vem dando sustentação ao governo nos últimos 2 anos e que é o que o Milei está tentando segurar nas eleições de domingo. Volto ao que eu comentei na minha primeira intervenção. O Milei, ele, se tiver 1/3, ele o terá muito possivelmente por meio de um apoio de uma coalizão muito tradicional, de um partido muito tradicional, e partido que já esteve no mesmo lugar do Milei e sabe o que significa entrar no olho do furacão. Então, se tudo degringolar, se a economia sair totalmente do controle, a começar pelo câmbio, me parece que essa coalizão frágil, que poderá dar ao Milei 1/3, ela não vai se sustentar.
Então, eu acho que realmente esse apoio que a gente tem visto nos últimos anos de popularidade, essa baixa popularidade sobre a qual o Daniel falou, ela realmente parece que chegou no limite, não só nas pesquisas, como as pesquisas vêm indicando, mas ela também perdeu as condições de se manter. Então, é um arranjo muito frágil, tanto na economia quanto na política, e o Milei parece ter chegado num teto não só de popularidade, mas de condições para governar. Daqui para frente é tudo muito mais frágil do que tem sido. Em espanhol a gente diria Milei em su peor hora. Lorival. Eu acho que terminada essa eleição de meio de mandato, começa a eleição presidencial, né, que é daqui a 2 anos, e aí, como o Thiago vinha explicando, quer dizer, aí os cavalos passam a se reorganizar, né, nas raias, de acordo com as perspectivas, sobretudo econômicas, que são determinantes politicamente na Argentina. E é uma coalizão ampla, né? A direita, digamos, o centro-direita, vamos chamar assim, tem as suas pautas próprias, suas ambições próprias. A esquerda está relativamente forte, embora não popular, mas está aí, né? Está alive and kicking, né? Está viva. Então, existe sim o risco de o Milei perder esse apoio e o governo degringolar. Mas é cedo ainda para dizer se isso vai acontecer realmente. Pode ser que ele consiga acertar e haja também um interesse nacional de não deixar que a economia degringole dessa forma.